aleluia, 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 aleluia. E assim, pastoso, o L bem colocadinho, bem articuladinho, né? E o U puxando o som do I, o I do A. E a voz fica... Vai lá. Aleluia, aleluia. Isso. Então fica mais posse dele, vai. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Então, eu sou Luciano e sou filho aqui de Teoflotone e comecei a estudar música aos 8 anos de idade. Eu já era encantado com música clássica, com Beethoven, Chopin. Meus pais me presenteavam, eu pedia no Natal, né, que me dessem discos, sobretudo com piano, era um som que sempre me agradava. Então eu comecei a estudar piano e aí fui crescendo nessa área, fiz todo o meu ensino fundamental, ensino médio, estudando aqui, e depois fui para Juiz de Fora fazer a minha formação sacerdotal, e lá eu comecei a me interessar por regência e canto coral. Então me inscrevi lá no Teatro Experimental de Ópera, onde eu fiz anos de técnica vocal e também de regência de coro, que depois eu fui completar quando fui fazer meus estudos na Europa. Também aproveitei lá muito do maestro Bartolucci, que era o regente do coral da Capela Sistina naqueles tempos, né? Então fiz muito aprofundamento, muita oficina com ele. Mas assim, era uma coisa de satisfação pessoal. Eu não pensava nunca em fazer disso uma profissão, embora fosse a minha arte, mas eu colocava isso sempre como uma coisa assim, de diletantismo, porque o primeiro lugar da minha vida era a minha vocação sacerdotal, depois a filosofia, né? E até hoje é assim a ordem das coisas. Mas quando eu voltei da Europa em 85, o Padre Piero estava deixando o coral Paulo VI, que já estava aí com seus 15, 16 anos de história, e foi me pedir: olha, eu não dou conta mais, não tenho mais condições de tocar o coral, e eu vou te pedir para você receber. No início eu fiquei assim, meio com medo, porque eu sei que isso tomaria, né, de mim muito tempo, como de fato é, né? A música é sempre uma arte assim, maravilhosa, mas é uma madrasta ingrata se você não se dedica a ela. Tanto que, por exemplo, pelo fato de eu não mais mexer com piano, eu não tenho mais, os meus dedos não respondem. Uma coisinha que eu tenho que tocar e que acompanhar, eu tenho que estudar muito, né? Então a música é assim. Bom, então eu assumi a regência do Coral Paulo VI em 1985, né? E agora são 40 anos à frente dessa associação, dessa entidade, né? Que a gente tem o orgulho de não deixar morrer e viver essa experiência muito gratificante de ver o coral e fazendo a sua história também, renovando seus quadros, né? Sempre aparece alguém que tem esse interesse por esse tipo de música, esse tipo de sonoridade, que é a sonoridade própria, né, do canto coral. E essa foi a minha formação aí, né? E com ela eu vou levando, né, esse meu trabalho, eu digo nosso, porque o coral é uma associação e ali todo mundo é importante, toda peça conta, né? Toda voz vale ouro. Estamos aí comemorando esse ano 58 anos de atividade ininterrupta, nem a pandemia
nos, nos impediu de trabalhar, né? Então, estamos aí com essa obra até quando eu puder aguentar. O canto coral, assim, para ser feito como ele é um trabalho de muita disciplina e de muita dedicação, porque se a gente tivesse, né, todos os cantores fossem músicos, tivessem leitura de partitura, tivessem, mas 95% dos nossos cantores é gente que está aí, profissionais de todas as áreas, né? Desde as pessoas mais jovens, as pessoas de mais idade que estão no coral, são pessoas que têm a vida cheia, não são músicos profissionais, não têm formação musical, ela é adquirida à medida em que a pessoa entra no coral e vai crescendo lá dentro, ela vai começando a ter noções de música, de percepção musical, mas o desafio maior é o seguinte: primeiro, encontrar as vozes que a gente precisa ter no coral, né? Infelizmente, no Brasil, a escola não trabalha o canto. Eu, quando era criança, na escola, e depois no curso primário e nos primeiros anos do ginásio, a gente tinha aula de música na escola. Eu aprendi a ler nota na escola, eu aprendi a solfejar na escola pública, né? Que é uma coisa comum, né? Você vai num país da Europa, o aluno vai entrar num curso de técnica vocal fora, porque ele já faz isso na escola. Ele já conhece o instrumento musical na escola. Aqui não. A gente tem que pegar pessoas já adultas, já formadas, já profissionais e transformá-los num cantor, né? É o primeiro desafio. Segundo é a questão do tempo. As pessoas estão, né? O coral ensaia 3 vezes na semana para a gente manter nossos compromissos todos do ano, as várias apresentações, e muda. É Semana Santa, é Páscoa, é formatura, é missa, é concerto, isso vai. Cada coisa dessa nos enche a nossa agenda e a gente tem que ter muito tempo para preparar, né, repertórios diferentes, repertórios distintos. Então esse é o grande desafio. Primeiro é encontrar, né, as vozes. As pessoas vêm fazer o teste às vezes, mas quando elas se inteiram do que é o trabalho, porque a gente é um coro amador, mas que faz um trabalho profissional, né? O coral ninguém ganha para estar lá nele, é tudo boa vontade, amor pelo canto, amor pela música. Mas quando a pessoa começa a ver, né, que o empenho que ela tem que fazer, às vezes estudar em casa suas partes para chegar no ensaio já com a música mais ou menos lida, elaborada, e a disciplina, há muita gente que começa, até em 3 meses, vai entender, ó, não é isso que eu queria uma coisa que fosse mais terapia, né? A música é sempre terapêutica, mas a música feita para ser apresentada, ela deixa de ser terapia, ela passa a ser uma responsabilidade. Então a gente tem essa dificuldade, encontrar vozes e depois trabalhar, né? A pessoa chega, nossa, anos que eu escuto coral, tenho vontade de cantar e tal. Será que eu tenho voz? Quer dizer, a própria pessoa que vem fazer o teste, ela não sabe o material que ela tem. Alguns, você vai dizer no final do teste, olha, realmente você tem que fazer um outro tipo de preparação, de amadurecimento vocal. E outros, às vezes a gente vê um pouco verde, mas você vê o potencial da voz e a capacidade que a pessoa tem de se permitir, né? Se permitir trabalhar. Aí a pessoa ganha asas, né? E ficam com vozes maravilhosas. Mas esse é a maior dificuldade, né? Do ponto de vista da sobrevivência,
a gente tem muita consciência disso, a gente não vive na ilusão de ser mantido, né? Porque nossa cidade é uma cidade que não tem a cultura do patrocínio, e quando ela existe é uma coisa assim muito restrita, né? A gente tem que estar alimentando nos nossos patrocinadores essa fidelidade a isso. Então a gente não tem verba pública, a não ser quando um vereador lança uma verba de Câmara para ser aprovada para nos sustentar. Então a gente corre atrás também da sobrevivência do coral, né? É muito gasto, é uma sede, é partitura todo dia, é música, é pasta, é uniforme, essas coisas todas assim. Então a gente tem isso muito claro na cabeça, né? O dia que a gente se vinculasse a uma dependência de sobrevivência e manutenção fora de nós mesmos, talvez o coral não teria existido 58 anos. Então a gente tem essas coisinhas que a gente tem que lidar com o financeiro, né? Com o material humano, vocal das pessoas. Esses são nossos desafios. Mas que tudo isso se compensa, né, quando uma peça fica pronta e a gente escuta a reação, né, o calor a reação de quem está ouvindo, né, entrando num sentimento de prazer, que isso não tem preço, a nossa paga é exatamente essa. Eu sei que a arte coral parece uma arte elitista, né? Porque é um tipo de música, né? Igual a orquestra sinfônica, né? A pessoa gosta porque desde cedo o ouvido acostumou com aquilo, né? E a arte coral é a mesma coisa, né? Tem gente que mora em Teoflotone e fala, nunca viu coral cantar, né? Então não tem essa noção, não tem um parâmetro. Então a gente lida também com essa coisa assim de saber que por mais que a gente queira popularizar, né, a arte coral, por exemplo, tem alguns anos a gente já fez, e vamos fazer no 60 de novo, fazer um tour pelos bairros da cidade inteira, oferecendo um pequeno concerto, né, um repertório bem acessível, bem do gosto popular, e muita gente desperta, nossa, eu não imaginava que era isso. Por exemplo, você vai a um concerto, né? As pessoas às vezes recusam de comprar o ingresso porque elas aliam o canto coral a canto sacro, a canto de igreja, né? Ela não consegue, no imaginário dela, pensar que é um show, que é um espetáculo, que tem um enredo, que tem um tema, que tem um repertório, né, do domínio público. Tá, a pessoa, pois é, depois eu vi no YouTube, até me ofereceram, mas eu já achava que era. Então a gente vender também esta arte, né, não é uma coisa lá muito fácil. É como se você convidar uma pessoa qualquer para assistir uma exposição de quadros dentro da técnica do Renascimento, né, do claro escuro, etc. A pessoa, até você fazê-la gostar, é também um ofício, é um desafio, é um trabalho, né? Então essas são assim, são as dificuldades. Agora os louros são enormes, né? Nossa, o coral tem 4 turnês internacionais, né? A gente já cantou praticamente em quase todos os países da América do Sul. No Brasil, região Nordeste, região Sul, estado de Minas, muitos lugares. Tivemos a glória de cantarmos numa audiência pública do Papa João Paulo II, para um público de 50 mil pessoas, e outros festivais que a gente já representou a cidade aqui, e a gente voltava vitorioso. Então tem essas alegrias e a sensação gostosa de cada coisa que a gente apresenta, né? Aquela delícia de ter produzido esse tipo de som, de ter feito esse tipo de música. Isso é de um prazer enorme para mim como regente e para todos os cantores, porque quem não sente isso não consegue ficar e se sacrificar por uma coisa que também não lhe dá prazer, né? Mas é uma arte assim
bastante exigente, né? A gente diferencia, né, coros que a gente tem na cidade, vários coros infantis, coros de escola e tal, mas o coral, no sentido técnico, é uma arte puxadinha, mas é a coisa mais gostosa que eu faço na minha vida. Isso aqui, por exemplo, se a gente pega também porque o coral é uma escola, né? Aquela questão que às vezes o pessoal da área da administração usa para falar de trabalho em equipe, né, que dá um exemplo do coral, com cada voz independente fazendo, tendo seu papel dentro da harmonia, e todo mundo acaba produzindo uma coisa só, que é a mesma música, né? A gente vê isso, que a experiência de cantar em coro, ela educa para uma série de coisas, né? De trabalho em equipe, de saber equilibrar, né, a sua postura vocal ao lado de outros, sem furar e tudo. Então tem uma certa educação social por trás disso aí, né? Mas a gente vai produzindo músicos. Então, por exemplo, ao longo desses anos, né, muita gente que passou pelo coral depois seguiu carreira fora, por exemplo. Pessoas que cantavam aqui, eram mais jovens, resolveram fazer vestibular na Escola de Música da UFMG para canto lírico. E então, carreira. A gente tem gente na Alemanha, né? A Sueli, filha de Kemi Tufik, né? Fez a vidinha dela musical ali, né? Saiu, fez canto, fez piano, fez regência, e hoje rege coro na Alemanha. Temos a própria Grace também, era cantora do coral, quando decidiu fazer escola de música, se tornou regente também, teve vários projetos em Belo Horizonte, regente coro infantil, hoje voltou para Teoflotone, continua seu trabalho musical como professora de piano, como professora de canto. A gente tem instrumentistas, por exemplo, o Wagner Schultz, né? Que tocou conosco, toca até hoje, né? Já se formou há não sei quantos anos, mas religiosamente vem fazer parte do nosso concerto anual de gala. Também saiu jovenzinho daqui, né? Estudou era um excelente, já nasceu um excelente pianista. Foi aluno da Academia Arte Som, né? E depois veio ser nosso acompanhante, e daqui partiu para Belo Horizonte, passou na Federal, fez um curso brilhante de piano. Hoje é professor de piano lá, né? Rege coro da igreja dele e nos acompanha, nos dá uma assessoria de longe. Também outras pessoas que já vieram, a gente já chamou ex-coralistas que hoje são professores de técnica vocal. Então é também uma experiência que desperta e faz músicos. A única pena que eu tenho é que as pessoas vão para fora se especializar e ficam lá, né? Porque às vezes não acham aqui um mercado mais próprio, mais técnico, né? Teoflotone é um celeiro de músicos, né? Para todo canto, como você, Marco Antônio, fala, né? O músico brota nas esquinas às dúzias. Mas a gente tem carência de formação musical, né? Técnica, acadêmica. Então, as pessoas que saem, partem para isso, acabam depois não tendo mercado aqui, né? Para trabalhar nessa área mais musical. Mas a gente vai ficando isso aí, todo canto. Também vai ter coisa. Como é que é? O Biratã Alves de Carvalho? Eu me chamo, né? Mas, Vamos lá, gente. É o velho Bira falando com vocês, o Biratã, lá da Pampulinha, né? Zé Firelli, Boate Zé Firelli, Projeto Cabeças especialmente, onde praticamente, musicalmente falando, de música ao vivo, foi quando tudo começou lá, Projeto Cabeças. Aí foi quando eu vim de Brasília, aí lá tinha um projeto Concerto Cabeças, no tempo do
Renato Russo, né? Conheci o Renato Russo lá nas entrequadras do Plano Piloto, e eu vim embora para cá, fui gerenciar um restaurante, e aí depois eu fui para Pampulinha, já por minha conta, e aí eu criei o Projeto Cabeças, onde foi revelado muito músico mineiro, Paulinho Pedra Azul, Sérgio Moreira, que é um ícone aqui para nós, Tunai já fui aqui, mas aqui no aeroporto, quem mais? Tadeu Franco tocou, né? Tadeu Franco, é muita gente, então era assim que até a gente tem, mas me lembro aí, Léo, mais alguém? Eu posso falar que eu conheci, a primeira vez que eu vi instrumento na minha vida foi em um bar seu, no Zé Firelli. Zé Firelli, a mesma temporada, né? Foi Zé Firelli e Pampulinha foram juntos. Né? Marco Ribas passou por lá, Saulo Laranjeiras, Sim. Né? Muita gente, Tavim Moura. Então, muito músico mineiro e outros que assim a gente não lembra assim na hora, tem que anotar para. César Porto. César Porto, Arnaldinho. tem a moçada daqui, é porque a gente vai, né? Vai lá em cima logo de uma vez, né? A emoção que Durico. fala mais alto. Durico, Arnaldinho, César Porto, Fernandinho Colares. Mariana, amiga nossa, Isso. muito. Né? Jadir, o velho Jadir, invocando As o comunicações. Carran, com aquelas antenas lá dele, cantando Bob Dylan e Paul Simon. e Paul Simon. Minha festa foi minha vida foi uma festa musical, graças a Deus. E de lá que é aeroporto, né? Depois teve o Zé Firelli, onde Léo nos conhecemos, como diz ele, a primeira guitarra que ele viu foi lá. Aí já foi mais com o Arnaldinho, com o Durico, né? E Cezinha. E César, Cal do Subsídio Urbano, tem essa moçada, Paulinho. Tem uma moçada tão grande, gente, que eu vou te contar. Foram praticamente 10 anos só assim de sucesso do Projeto Cabeças. Foi muito bacana na minha vida. E estamos aqui até hoje. Foi um marco cultural na região, né, Bira? Foi. Musical, Isso o pessoal fala até hoje. E realmente foi. Era a época também que tinha o festival, né? Festival, Era muito famoso em Pavão, se não me engano. Pavão, no Projeto Cabeças nasceu o grupo Puxixá, que eu estava esquecendo, ganhou o festival, inclusive, em Araçuaí. Quem era o Puxixá? O Puxixá é Marcílio Menezes, Jota, Jaime Gomes e Luiz Carlos Laua, né? O Puxixá de grande sucesso também. Não fez mais porque eu acho que cansado da viagem, mas foi muito bacana. Eu lembro, eu era muito novo, né? Mas eu adorava. Quando falava, vamos no Zé Firelli, ou vamos na Pampulinha, ixi, eu adorava. Eu sabia que eu ia ver, pelo menos, como eu era muito novo, eu não ficava vendo o som até tarde. Infelizmente, eu tinha que ir embora mais cedo. Mas eu adorava, delirava ver os instrumentos, né? O musical de qualidade, né? A música em si, poxa né? Vida. Os que eu mais lembro primeiro são Cezinha e Arnaldinho. Isso aí é o primeiro que eu lembro. Logo depois eu conheci Durico. Ele tinha um cabelo meio estilo de Djavan, você lembra? Black Power. É o Black Power da época. E por incrível que pareça, foi o primeiro lugar que eu toquei, foi no seu Zé Firelli. Já não sei se era Zé Firelli, mas foi o primeiro lugar que eu toquei. Era Zé Firelli ainda. Ainda, né? Foi o primeiro lugar que eu toquei na vida, que eu recebi um cachê. Tinha 15 anos de idade, sei lá. Né? E meu envolvimento com a música, não sendo músico, mas, vamos dizer, produtor, né? Começou na Rádio Teoflotone, eu tinha 15, 16 anos, fui trabalhar lá de operador de áudio. Depois eu montei um equipamento de som para fazer festa, R Som P, E por Som, era sucesso na região, a gente tocava nessa região todinha. Falava R Som P ou E por Som, ia tocar, sucesso garantido na festa. E de lá para cá eu nunca mais parei de mexer com a música, não. Não sendo músico, né? Eu sou um músico de bom gosto, de convívio com a moçada, que eu adoro. Não é músico, mas tem o ouvido afinado. É o que eu falo. Eu, devido à rebeldia, na época que eu estava aprendendo, eu não prestava muita atenção nele. Apesar de que com o Roberto Michel eu convivia dentro da casa dele, eu
via ele ensaiando, tocando e ia no bar vendo ele tocando. E Léo já começou a acompanhar Roberto. Léo tinha 14 anos de idade. Eu era muito amigo de Léo, continuo sendo, mas adorava. Mas eu não gostava das músicas não, que era muito bolero. Não dava muita atenção, né? É a música da época, né? E era um público. Era o público da época. Ele direcionava mais para um público mais velho, os casais mais velhos, né? Meu pai que ia nesses lugares e tal. Agora, no Feitiço, né? Feitiço. Agora, musicalmente falando, nós vivemos as melhores épocas da música, né, cara? Dos anos 60 para cá, até os anos 90. Os melhores anos. Quem nasceu e curtiu esse som dessas épocas aí, tá no céu. Tá bem aplicado na música. A melhor música considerada até hoje no mundo inteiro, dos anos 60 a 90. No início dos anos 80, o Palmeiras começou a realizar vários shows. No meu caso, que era rock, eu adorava. Veio Erva Doce, 14 Bis, Roupa Nova. O show do Roupa Nova, o primeiro show do Roupa Nova que teve no Palmeiras para mim, foi mais importante do que ver Eric Clapton. Porque na hora que eu vi aquilo, eu falei, rapaz. E eles estavam lançando a música Anjo, não esqueça disso. Isso é super banda, 83. Então o Palmeiras tem essa importância também. No ginásio, depois que inaugurou o ginásio, teve muito show no Palmeiras. Muitos. O Simval Randé trouxe vários shows. 14 Bis, Roupa Nova, Rádio Táxi, A Cor do Som. Fafá de Belém, e foi por aí afora. Né? Isso influenciava muito a gente. Mas na verdade, aprendia com os músicos de Teoflotone. Que aí chegava, como é que é? Arnaldinho, não esqueço nunca. Um dia Arnaldinho falou comigo, vou te ensinar uma frase dos Beatles, você não ensina pra ninguém. Que é isso aqui, ó. Isso aqui foi Arnaldinho que me ensinou. Ele falou, Léo, não ensina isso pra ninguém. Eu falei, combinado. E ele queria montar um projeto só de Beatles comigo. Nós dois e mais outros músicos. Infelizmente não deu certo. Mas era aquela coisa também, olha, eu morava num bairro, ficava sabendo que tinha alguém lá no São Cristóvão que sabia fazer uma escala. Eu tinha que arrumar uma bicicleta a pé, ia lá para aprender que escala que esse cara sabe para ensinar pra gente. Não tinha internet, não tinha nada. Então eu lembro de sair do Sesc com a guitarra debaixo do braço e andar até o Grão-Pará, debaixo de sol. E aquilo a guitarra ia pesando, cada passo que dava ela ia pesando mais ainda. Mas se você não fizer isso, não aprendia. A gente vai falar de referência. É até complicado, porque tem umas coisas que a gente escutou a vida toda e depois talvez você vê que não era o que você desejava. Mas a minha referência muito grande começou com música, com rock mesmo. Hoje eu tenho uma banda de rock, mas começou com rock mesmo. A gente escutava, mesmo antes de eu ser músico, eu escutava muito Queen, Iron Maiden, as bandas de heavy, né? Motley Crue, Motorhead, escutava muito Whitesnake, assim, então isso ficou para mim um bom tempo. Mas antes de ser músico. E até hoje eu gosto pra caramba, Led Zeppelin, nossa, você tá doido. E eram bandas assim que a gente entrava no quarto, tinha cheio de cartaz, né, e vinha aqueles pôster, né, pregado, então fez muita parte da minha vida, mesmo antes de ser músico. Depois quando eu comecei a mexer com música mesmo, aí não, a MPB me pegou assim Cara, eu escutava muito Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan. Essa referência que acho que todo mundo teve. Bossa Nova, menos, mas eu adorava Chico Buarque, até por causa das letras, né? O cara letrista assim, sem noção do que o Chico escreve. Mas essa referência desses músicos de MPB foram muito fortes para mim, muito mesmo, assim, eu tinha disco
assim, de eu enjoar mesmo, assim, falar, cara, tem tempão que eu tô escutando só os discos de Gilberto Gil, pô, eu tenho que escutar outra coisa. E eu sempre fui assim, pego uma coisa e vai escutando, vai escutando, vai escutando. 14 Bis, tinha um disco que eu gostava pra caramba do 14 Bis. Um disco de Lô, Equatorial, assim, escutei até enjoar, muita coisa. E até chegar a começar a conhecer o jazz de fora, né? Eu lembro que eu escutava um jazz mais tranquilo, que era Sparrow Gyra, Lee Ritenour, o Chicoria. Mas aí, quando eu escutei Chicoria, eu lembro que foi até o Léo que falou assim, ô Tó, põe a cabeça dentro do carro aqui, deixa eu te mostrar essa música aqui, que era o começo do Chicoria Electric Band. A gente tinha uma referência de bateria, assim, aquela bateria mais comportada, de groove mesmo, né? E aí eu escutei esse cara tocando, Dave Echo, que já era uma quebradeira. Eu falei, meu Deus, aí mudou completamente o que eu pensava. E aí, depois dele, aí você vai escutar muita coisa. Mas mesmo antes disso, eu já escutava muito Emerson Lake Palmer, que era com Juliano, tinha discos, assim, igual eu falei antes, muito disco bom. Juliano tinha. Quem mais que era assim? Aí veio a música baiana, né, que a gente tinha uma influência grande, que a gente, como a gente é quase a divisa da Bahia, a gente tocava muito nos bailes, essas músicas baianas. Nunca foi uma coisa assim que encheu meus olhos, né? Mas quando você aprendia a tocar, e tinha muito músico bom naquele meio, Cezinha, baterista, que tocou muito tempo com Caetano, com Marisa Monte e tal, era um dos bateristas, que era o batera de Luiz Caldas, né? Então tinha muita coisa boa para aprender. O cara é um monstro da bateria até hoje, uma referência. Mas eu acho que a referência mesmo foi de MPB mesmo, sabe? Que marcou muito para mim. Esses caras aí moldaram o jeito da gente pensar. Quem tocava com eles era Carlos Bala, era Jurim Moreira, Paulo Braga, Theo Lima, os sambas de Theo Lima, é completamente diferente de tudo que a gente escutava. Então esses bateras com esses músicos, isso para mim foi fundamental do que eu consigo tocar hoje, do meu jeito de tocar, né? A moldagem mesmo. Aqui, eu sou muito otimista, porque Tia Flotone, por exemplo, há pouco tempo atrás, que a gente montou a banda de rock, que depois de muito tempo eu vim tocar rock, tinham poucas bandas de rock. Hoje eu acho que, se eu não me engano, tem 20 e poucas bandas de rock. Só nesse segmento de rock, esse tanto de banda é ótimo. Música, todo mundo, eu acho que música é um negócio assim que tinha que ter nas escolas, e fundamental que tivesse na escola. Música é um negócio que tira você de alguns ambientes, né? É bom demais, velho. É uma terapia, assim. E aí eu vejo o seguinte, a maioria dos músicos começam a tocar, nem todos, mas começam a tocar, e aí chega alguém e fala assim, bicho, você toca bem, você tá tocando bem, que legal, não sei o quê. Mas quase sempre é uma pessoa que nem entende muito do assunto, né? Mas acha bonito a pessoa leiga. E aí eu sou daquele que às vezes eu chego pro cara assim, mais franco, bicho, você tem todo o dom da coisa, sabe? Mas é preciso lapidar. Então eu acho que o cenário, se tivesse uma boa escola mesmo, uma boa escola, porque tem muito músico bom, mas às vezes tinha um colega meu que falava assim, tá, eu vou ver os caras tocando lá na praça, tá, eu vejo que os caras estão tocando bem pra caramba, mas quando eu levo pro estúdio, não tem o mesmo rendimento, porque aí você vai, né, vai enxergar o que o cara tá tocando e tal,
e não é, e precisa ser mais assim, mais assado, né, com menos notas, e aí peca um pouco. Então a escola seria para isso. Mas era uma grande escola mesmo, para a gente trazer professores de fora, para fazer workshop. Então, nisso aí, eu acho que a gente ainda peca muito. E tem bons músicos, muito bons mesmo. Sabe? Mas esse detalhe de melhorar a técnica, às vezes você até fala com o cara, ô bicho, pô, você sabe daquilo, a pessoa acha até que você está falando assim, você não sabe tocar. Não, nem é isso, não. É que em tudo que a gente mexe, em todas as áreas que a gente, sei lá, advocacia, música, tudo, você tem que estar melhorando, você tem que saber mesmo o que você está fazendo. Eu acho que é legal isso. A galera nova, sim, vai aí meus parabéns, estão de parabéns. A cidade voltou a ser musical de novo, né? Igual aos anos 80. De um pouco tempo para cá, está muito ativa o musical e à noite, né? Os bares que tem música ao vivo, né? Bandas, duplas. Tá efervescente. Tá muito bom, tá efervescente. É. Parabéns, a moçada. O caminho é esse aí. Meus aplausos. Hoje tem uma ferramenta em relação à nova turma, tem uma ferramenta que ajuda demais, que é a internet, né? A internet ajuda para quem quer aprender. Então, Hoje está tudo na mão, né? Com a ferramenta internet incrível. você tem, E aí, tem a partitura na mão, vamos dizer assim, né? justamente, é uma partitura digital. E hoje em Teoflotone, não só em Teoflotone, de todos os lados, mas Teoflotone eu considero aqui, porque eu acho Teoflotone, assim, a gente é mais baiano do que mineiro. Nada contra os mineiros, mas a Bahia tem um fogo diferente, né? A Bahia tem um tchan que A Bahia é ritmo, né? é Como eles incrível. falam, a Bahia é festa, É não tem festa, jeito, é ritmo, é os festa. tambores, aí aquilo mexe mesmo, não tem Então como. a gente tem essa coisa mineira, É, mas com essa influência baiana. E eu acho a Flotone um celeiro artístico. Musical, também acho. musical, então, é incrível. De rock, hoje a gente, a Flotone tem umas 30 bandas tocando. Não é que tem as 30, que tem as 30 que estão tocando. Nos fins de semana, elas estão sempre tocando, nos bares e tudo. E muito músico bom. Tem uns músicos novos, geração nova, de gente tocando assim, nível é o que eu falo, nível São Paulo, Nova York. Tem aqui, a gente tem temos o Curumim, é um menino genial tocando, daqui. O Douglas, que tocava, já toquei com o Douglas também, Douglas baixista, são dois músicos assim, de nível, atingiram uma maturidade musical muito elevada mesmo. O pessoal é esforçado, né? Tem interesse na coisa, né? É devido ao esforço deles. Tem Mas que eles ter, já viu? nasceram nesse contexto da internet. Então, eles, eu tenho gosto. Novinho, já entrou, já sabia mexer na internet e foram aprendendo, lógico, talento e dedicação. Ninguém aprende se não dedicar, não. Eu mesmo, eu fui ter meu primeiro computador foi ano passado. Não sei nem mexer direito, mas aprendo. Por falar em luta e em dedicação, a gente estava esquecendo o Maciel de Brito, né? Nosso trompetista, grande o rei de Maciel, trompete nosso aqui, velho. E falar de músicas, a gente tem o Dinga, né, baixista. Dinga por não sei quantos anos, 8 anos, ele acompanhou a cantora mais de carreira internacional portuguesa, com a carreira internacional mais relevante, agora, atual. Ele deixou de tocar com ela esse ano, se não me engano, mas Dinga rodou todos os países quase do mundo tocando, Polônia, Estados Unidos várias vezes, a Europa inteira ele tocou, enfim, ela tem uma agenda internacional muito cheia e ele acompanhou essa cantora, creio que foram 8 anos.
Tchau.